Fala, meus amigos, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a volta de Jesus. Certamente você já deve ter imaginado esse dia majestoso, Jesus voltando no céu, aqueles milhares de anjos atrás dele. E é um dia pelo qual todos nós cristãos aguardamos, né? O amor no mundo tem se esfriado muito. Muitas guerras, rumores de guerras, e os princípios cristãos judaicos parecem que não valem mais, parece que tudo aquilo que Jesus nos ensinou não vale mais para o mundo, o que é certo é errado, o que é errado é certo, mas vamos aprender um pouquinho sobre a volta de Jesus. Bem, tive que dar uma paradinha porque meu bebê estava fazendo bagunça ali, vamos voltar. Então eu falava que os princípios cristãos judaicos estão sendo perdidos. Tudo aquilo que foi aprendido com a lei de Moisés e com o que Jesus nos ensinou está sendo perdido, porque o que é certo aos olhos do mundo já não é tão certo assim para eles. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Tudo que é abominável é bom, mas o que é bom é ruim, entendeu? Mas aquele que guarda os mandamentos de Cristo, qual é o primeiro mandamento? Amarás teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo aquele que guarda esses mandamentos, que resume os 10 da lei, está no caminho certo, está no caminho de Cristo. Mas como esperar essa volta de Jesus? Como a gente pode imaginar quando vai acontecer este advento de Cristo? Se a gente lermos e estudarmos o livro de Apocalipse, a gente vai ter mais ou menos alguns indicativos. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, através da revelação de Jesus Cristo, dada a ele escreve 7 cartas, direcionadas a 7 igrejas da Ásia Menor. Só que essas 7 igrejas, além de serem igrejas físicas que existiram, elas também são consideradas igrejas que simbolizam cada época da humanidade. Então, não eram só igrejas físicas. Muitas delas eram comunidades de cristãos que se reuniam para pregar o evangelho, para fazer a obra de Cristo, né? A gente tem a primeira igreja que começa em Éfeso, que é a continuação do livro de Atos, é a igreja apostólica, e a gente termina em Laodiceia, que é a igreja que simboliza a nossa época. Mas no livro de Apocalipse 1:13, João tem a visão que Jesus está passeando no meio de 7 candelabros. Esses 7 candelabros significam as 7 igrejas do Apocalipse. E Jesus andando entre eles simboliza que Jesus está presente em todas essas igrejas. Mas para cada igreja dessa, Jesus dá uma advertência, não para todas, para a maioria. Ele dá uma advertência e um elogio. Só que tem algumas que recebem advertência e elogios, e outras recebem só elogios e outras só advertências. Então vamos começar pela igreja de Éfeso. O que eu quero que vocês vejam neste vídeo. Eu não vou caracterizar todas as igrejas, porque daria um vídeo muito longo, igreja por igreja. A menos que alguém queira que eu faça, eu posso fazer isso. Mas eu quero mostrar para vocês o quão próximo está a volta de Cristo. Porque na carta a cada igreja, Jesus faz uma advertência ali do tempo que falta para ele voltar. Na igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse 2:5 diz: arrependa-te, se não venho a ti. Então ele está dizendo, eu vou vir. Fiquem ligados porque eu vou vir. Na igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O que ele está dizendo? Perseverem, sejam fiéis, que eu vou voltar. E quando eu voltar, vou dar a coroa da vida para vocês. Na igreja de Pérgamo, portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora. Ou seja, já está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu vou vir. Isso aí em Apocalipse 2:16. Eu vou vir e vou pegar vocês tudo despercebido. Na igreja de Tiatira, a 4ª igreja, conserva o que tens até que eu venha. O que ele está dizendo? Segura mais um pouquinho a fé, porque eu estou voltando. Aguarda que eu estou voltando, eu venho. Na igreja 5, que é Sardes, se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não conhecereis de modo nenhum a hora em que virei contra ti. É uma igreja que está meia perdida ali, não está atenta ao que está acontecendo. Apocalipse 3:3. Já na igreja de Filadélfia, que é uma geração anterior à nossa idade atual,
que a igreja de Filadélfia simboliza a igreja dos grandes avivacionistas, John Wesley, David Brenner, grandes homens usados por Deus, que tinham pouco para fazer a obra e fizeram muito. Essa igreja de Filadélfia, irmãos, ela não recebeu crítica, porque era uma igreja, era a menina dos olhos, era uma igreja muito pura, uma igreja que tinha amor pela obra e pregava o evangelho. Em Apocalipse 7:11, Jesus está dizendo para essa igreja: venho sem demora, o que significa: tô chegando, tô pertinho, tô quase chegando. E temos por último a igreja de Laodiceia, que infelizmente ela representa o nosso período atual. Uma igreja autossuficiente, uma igreja que não pensa no próximo, uma igreja que está mais preocupada com as suas coisas internas do que ganhar almas para Jesus. Hoje nós temos muitas possibilidades. Nós temos o próprio Instagram, pelo qual você está assistindo meu vídeo. Nós temos e-mails, WhatsApp. Nós temos muitas possibilidades de levar a palavra, mas pouco é feito. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que é fortemente repreendida por Jesus, porque é uma igreja que ela não é quente nem fria, mas ela é morna, ela poderia fazer muito mais. Assim como a Filadélfia podia fazer muito pouco e fez muito, a Laodiceia podia fazer muito e faz muito pouco. Entendeu? E é uma igreja que ela se acha rica, mas ela é pobre. Jesus recomenda que essa igreja compre ouro dele. Quem é que vai comprar ouro de Jesus? Não tem como, né? Ele é Deus. Mas Jesus, ele ainda dá uma oportunidade para essa igreja se arrepender e seguir no caminho dele. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é em Apocalipse 3:20, na igreja de Laodiceia, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele já chegou, ele está ali na porta, batendo para entrar. E quem está batendo na porta? É quem já chegou. Então falta só abrir a porta para Jesus entrar. Então a nossa geração vai ser a geração da volta de Jesus. A nossa igreja, que infelizmente é a igreja de Laodiceia. Nem todos vão subir. Bem poucos vão subir. Porque muitos estão dormindo. Hoje, as igrejas estão mais interessadas com seus LEDs, os seus projetores, os seus... Se é que vocês me entendem, não são todas, tem muitos irmãos, muitas irmãs de puro coração fazendo a obra de Cristo, mas infelizmente hoje são poucos os lugares onde a gente acha uma palavra pura e genuína aos nossos corações. Jesus está aí, eis que estou à porta e bato. Então, nós devemos aguardar Ele ansiosamente e também devemos abrir a porta para que Ele venha entrar em nossa casa, venha mudar o nosso coração, porque todos nós somos pecadores. Não existe uma pessoa pura. Jesus morreu por todos, pelo assassino, pelo homem mau, pelo homem bom. A diferença é como você aceita Ele. Você aceita Ele como único e suficiente Salvador? Ou você vai ficar dormindo? Como Laodiceia? Ou você é autossuficiente? Laodiceia é uma igreja que se acha cheia do Espírito Santo, mas na verdade ela não tem nada. Se você pegar Filadélfia não tinha muito poder e fazia muito. Já a Laodiceia tem muito poder para fazer e não faz nada. Entendeu? Se é que vocês estão me entendendo. Então que a gente venha estar preparado para a volta de Jesus, que você venha acordar, meditar no livro de Apocalipse, livro de Daniel, Mateus, Lucas, Marcos. Tem muitos livros que vêm falar da volta de Jesus. Só que a igreja está dormindo. A igreja não abre a Bíblia para pesquisar. A igreja, o que o pastor falou, está falado. Se ele tiver errado, todo mundo vai para o abismo, porque confiam mais no pastor do que na Bíblia, na palavra de Deus. Não que você não deva confiar, mas existem muitos lobos em pele de cordeiro. Existe muita gente que pega essas palavras aqui. O que a igreja católica fazia, irmãos? A igreja católica, somente ela tinha direito de ler a Bíblia. Somente ela. Até que surgiram os protestantes, como Lutero, John Hus, entre tantos outros que pegaram e
conseguiram ler a Bíblia e ver, pô, mas isso aqui que está falando na Bíblia não é o que a igreja está me falando. Está diferente, isso aqui está diferente, está errado. Nós temos que ter acesso ao que está aqui para a gente poder entender o que realmente está escrito. E tem muito, eu vejo hoje, muito erros de interpretação, muitas coisas sem nexo, entendeu? Muito na minha opinião e pouco na palavra de Deus, entendeu? Então, que a gente venha meditar, ler a palavra, venha ver com os nossos próprios olhos o que está escrito, não com os olhos de outra pessoa. Que a Igreja Católica era assim. A Igreja Católica era ela que lia a Bíblia para os outros, e ela interpretava do jeito que ela queria a Bíblia. Até que se levantaram os homens através do Espírito Santo de Deus, que fizeram a reforma protestante e todo mundo teve acesso a isso aqui, ó, a Bíblia. Em muitos países já não tem mais acesso porque foi proibido. Então Jesus está batendo a porta, que a gente venha nos arrepender dos nossos pecados, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de salvação, e que Ele venha estar transformando o nosso ser, que a gente venha aguardar ansiosamente por aquele grande dia da volta de Cristo. Amém? Deus te abençoe, até a próxima.